Combinação desse perfil ministerial, né? Essa combinação, esse exemplo aqui, esse aqui É o meu. é o da Fernanda. Trinta Vocês por vão me cento, conhecer por dentro, trinta gente. por cento de profeta, 20% de pastor e 20% de apóstolo, né? 17% de evangelista e 13% de mestre. Então, quem que é essa pessoa na combinação aqui? Um breve resumo aqui, mas muito explicativo e claro. Alguém extremamente sensível ao espiritual, podendo discernir o presente e ter acesso à revelação fora do esperado, ao mesmo tempo com um desejo de avançar do apostólico e do evangelista, capaz de liderar, muito conectado com o invisível, com as revelações e percepções. Pode existir um conflito entre o aspecto emocional e o racional, mas se souber equilibrar suas necessidades, as potencialidades são extraordinárias. Tendência a ser seletiva, e é mesmo, racional e prática, porém mais filosófico do que executor. Não se relaciona e não se abre com qualquer pessoa. Tem resistência a se entregar em seus relacionamentos. Pode ser crítico e ácido em suas interações, desqualificando aqueles que discordam das suas ideias. No contexto empreendedor, essa abordagem pode fornecer insights, né? Essa combinação pode fornecer insights profundos e uma visão única. Ou seja, né? Essa é essa pessoa. Quem me conhece mais no dia a dia vai entender, né? Vai saber, né? Fácil de lidar. Essa Fernanda com esse, hein? Aham, com esse perfil. É É isso mesmo. desafiador, viu, Fábio? Mas É. assim, ao mesmo tempo, assim, é uma aventura extraordinária, né? Que eu viveria tudo de novo e quero continuar vivendo os próximos 20 anos aí, né? Olha só, mas nós passamos muitos conflitos, né? Então, hoje, Eu sempre brinco, ó, graças aos 5 ministérios, ela parou de ficar com o olho roxo, gente. mas olha, a gente teve muitos desafios, né? E esse conhecimento nos trouxe muita clareza. Ô, Manu, você podia falar um pouquinho de como foi para você? A Manu é nossa filha mais velha, ela está aqui Não, nossa social media, amor, não diminui. ela tá nos ajudando aqui. E eu queria que ela falasse um pouquinho como foi a experiência dela, né? Como tem sido nesse desenvolvimento dos 5 ministérios, que aí ela pode falar melhor, né, gente? Da nossa casa aqui. Olha lá, que linda, né? Ô, coisa linda do papai. Oi, gente, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Manu. Bom, acaba que os 5 ministérios transformou, né, a nossa família, assim, de certa forma, né? A gente pôde se conhecer muito melhor. Não só se conhecer, mas realmente colocar esses conhecimentos em prática, sabe? E entender uns aos outros. Isso é muito, muito, muito importante numa família. E acaba que esse conhecimento é, nos leva até fora, sabe? Não só na igreja, mas fora. Então, durante as relações familiares, as relações de amizade, tudo isso acaba contribuindo para que tudo melhore. Então, assim, aqui em casa a gente soube entender muito melhor nossas linguagens de amor, como que cada um funciona. Então, eu sempre dou esse exemplo, né? Quando eu vejo que minha mãe tá deitadinha na cama dela, com a coberta em cima da cabeça, eu já sei que não é para mexer com ela. Não tá na hora de falar com ela, que se eu falar, ou eu vou tomar uma patada, ou assim, ela não vai me responder e não vai me escutar. E tá tudo bem, ela tá no momento de caverna dela. E isso acaba fazendo com que a gente se respeite muito mais, com que a gente entenda muito mais. Então, às vezes, quando eu tô meio mal, minha mãe já sabe que eu tô precisando de um abraço. Ela simplesmente vai lá e me abraça. E aí, às vezes, eu tenho que comunicar para ela, porque ela também não tem tanto essa questão de comunicação, porque não faz parte do perfil dela. Mas tá tudo bem. Então, assim, é entender que não tem certo e errado, bom ou ruim, mas que cada um funciona dentro do seu ministério, dentro da sua combinação, dentro daquilo que o Senhor te. Dentro daquilo que o Senhor te fez para ser. Ele realmente te criou para ser daquele jeito. Então, não é tentar mudar para algo melhor ou tentar mudar para algo diferente. Não, você foi feito para ser assim. E aí é desenvolver os seus recursos a partir disso. Até em questão de amizades, assim, eu pude perceber
melhor as minhas amigas, sabe? Que às vezes eu não me sentia amada por às vezes elas não gostarem de abraço, esse tipo de coisa. Até eu entender que, na verdade, era só o jeito delas, né? O jeito delas de demonstrar amor era diferente do meu jeito. E que tá tudo bem, sabe? Então é muito legal entender isso. Para realmente ter uma comunicação melhor e não só comunicar, mas pôr em prática aquilo que você já conhece, né? Porque eu ter o conhecimento na mão e não fazer nada, não respeitar as pessoas com isso, é... não faz sentido. E é isso. Ah, sua linda. Obrigado, filha. Ô, filha, fala só um pouquinho. Se hoje você, né, você teve esse conhecimento, você tem uma leitura sua e da nossa casa, né? Você falou um pouquinho das amigas também, mas hoje você consegue ter uma leitura do ambiente quando você, onde você está inserida, né? Por exemplo, você chega num ambiente, você consegue ter uma leitura das pessoas desse ambiente? Com certeza, é muito doido, porque com esse conhecimento, às vezes só de olhar para alguém, você já consegue perceber como que aquela pessoa funciona, como que aquela pessoa age. Então, assim, a leitura do ambiente fica mais clara, a forma de analisar, de entender aonde que você vai se posicionar, fica tudo muito mais claro, assim, a partir desse conhecimento. Então, isso é, assim, realmente transformador. Rapidinho. Bom, primeiro que a aula ajudou a gente, eu pessoalmente, a aceitar um pouquinho mais o resultado do teste, né? Porque a confusão entre a função e a essência dá uma pane na mente. A gente meio que se rotula, né? E daí não entende essa função e essência, e o teste está no campo da essência, não no campo da função, né? Então, acho que isso aí ajudaria muito na introdução do teste, a abordar com clareza esse tema, função e essência. Acho que ajuda, né? Porque eu peguei asco do resultado do teste e agora está passando, entende? Por quê? Sim. Porque a gente entra nesse conflito de função e essência. E quando entra nesse conflito, vai para aquele conflito existencial. Meu Deus, fiz tanta coisa errada tanto tempo, meio que dá uma frustração olhando para o resultado do teste, né? E não é isso, né? Tem a ver com essência e não com função. Só, bom dia. Bom dia, Dia. Falar um Fernanda. pouquinho também, porque eu fui indicada pelo Lê, mas a gente já tinha conversado um pouco sobre os ministérios, né? E eu amo esse assunto, mas eu realmente eu vejo assim que a gente se fica se autorrotulando com base nas nossas experiências, né? E com aquilo que a gente faz, mas a gente não é, né? Aquilo que a gente faz, a gente carrega um tesouro, uma essência, né? Que o Senhor colocou dentro de nós. E eu vejo assim o teste inicial como uma ferramenta mesmo de ponto de partida, né? Eu vejo um ponto de partida e eu acredito que aqui nós vamos nos aprofundar, né? A trocar essas experiências e abrir um pouquinho a nossa visão, porque é aqui que nós vamos entender como isso funciona, né? E eu tô com uma expectativa bem alta, assim, em relação a esse aprendizado, porque eu acho isso, assim, muito precioso, muito profético. Já amei escutar vocês carregam algo único, e eu fiquei surpresa com o meu relatório, com o meu teste, porque deu muito, antes, os que eu fazia dava mais profético, e esse deu muito apostólico. Daí eu falei, meu Deus, e tem Aham. muito a ver comigo. Então, Só a de gente olhar já vai essa perna, a mudando, gente né? já sabe, já, viu, Fernanda? E aí eu não sabia, assim, meu Deus, apostólico, que isso, né? Enfim, mas eu acho legal porque a gente vai transitar por todos eles, Sim. mas como Jesus, né? Ele viveu, exerceu, né, os 5 ministérios aqui, e eu acho isso, assim, uma ferramenta preciosa demais, assim, eu agradeço o que vocês transmitiram hoje, porque é muito precioso, muito obrigada. Estou bem feliz em estar aqui com vocês. Essa segunda combinação aqui do perfil ministerial, a gente já vê que já é diferente, né? O profeta deu 12%, né? Vou começar pelo maior, que é mais fácil. Então, pastor 28, evangelista 25, mestre 20, apóstolo 15 e profeta 12. Então, o profeta é o menor, né? É o menor pico dessa pessoa, diferente do da Fer, que o profeta era o maior. Então, vamos lá.
Este é um perfil de alguém altamente sensível e comunicativo, capaz de conectar profundamente com os outros e ampliar essa comunicação de forma eficaz. Essa pessoa se baseia em uma rica bagagem de conhecimento e experiência. Sua maior força reside em sua empatia e capacidade de inspirar os outros, mas pode negligenciar suas próprias necessidades. É notável por sua presença, embora ser mal interpretado como metido ou carente em alguns momentos. Colaborativo por natureza, depende de parcerias para alcançar seu potencial, valorizando o controle e segurança. No entanto, pode enfrentar desafios relacionados à dependência emocional e à conformidade com as expectativas dos outros. Sua criatividade é uma ferramenta poderosa para imaginar soluções e melhorias no mundo empreendedor. Então, você vê que é uma combinação diferente, mas que em alguns pontos é até parecido, né? Por quê? Não tem somente a ver com aquele maior pico. Ah, é porque esse aqui tem menos profeta e aquele tem mais, então esse aqui. Não, é a combinação que vai fazer com que essa pessoa ela haja e interaja com aquele meio. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Os 12 do profeta com 20 do mestre, a gente tem 32%, então, de alguém muito criativo, né? Alguém que vai trazer uma revelação, ter insights, né, que não existem, e vai unir com as informações que ele já tem de acúmulo de informações, de vivências, enfim. Né? A gente vai ter também, se a gente juntar o pastor, 28% com 20% de mestre, alguém que sente muito, alguém muito sensível, que enxerga a dor do outro, que se compadece do outro, que acolhe o outro, né? Que até mesmo sofre, né, com relação à dor do outro. Então, alguém que vai exercer aqui claramente um ministério mais pastoral e vai ser muito acolhedor, né? Mas uma pessoa também que tem uma tendência à dependência emocional de negar a si mesmo, né? Nas suas próprias necessidades, de não conseguir, muitas vezes, priorizar o outro e não se priorizar. Então, a gente vai percebendo que a gente vai unindo, né? As junções aqui das porcentagens para nos ajudar a entender como essa pessoa funciona. E a gente percebe aqui, ó, todo perfil com um evangelista acima de 15%, esse evangelista, possivelmente, ele conduz todos os outros ministérios, que é algo que a gente não falou aqui em outras aulas ainda, mas que a gente vai aprender na mentoria. Então, o evangelista, ele é um articulador dos ministérios, né? Então, é alguém que vai ajudar a intensificar todos os outros. Então, ele vai utilizar, nos momentos em que for necessário, ele vai utilizar todos os outros ministérios. Então, quem tem um evangelista um pico ministerial mais alto, possivelmente ele vai estar mais no comando do dia a dia, tá? É algo que a gente precisa Uma das coisas que prestar atenção, né? que a gente trouxe, né? Essa figura que está aqui, essa mandala, não é à toa, né? Nós escolhemos ela de forma intencional, para ficar bem claro. Você percebe que ó, você vê aqui, ó, o evangelista ele vai passando pelo pastor, pelo profeta, pelo apóstolo e pelo mestre, e todos eles passam por todos. É o que a gente quer deixar isso assim cada vez mais incutido mesmo, assim, bem claro dentro de você, que todos os perfis ministeriais Estão disponíveis. estão disponíveis dentro de você, né, em forma dessa essência, né, a palavra que está ali no meio, né, essa essência é a sua essência, é a minha essência, é a nossa essência, né, isso ficou muito claro e foi muito forte dentro de nós, né, que o Fábio compartilhou, o quanto isso foi esclarecedor para ele, essa questão de essência e função, né, quando a gente olha só para a função, talvez a gente tenha alguns desencontros, como a Fernanda compartilhou, porque a gente olha para a função pastoral e aí a gente vai lá e executa. Só que quando a gente olha para a essência, a gente fica, será que é dessa maneira que eu preciso fazer? Ou eu posso fazer de outra maneira, né? Quando eu entendi essa essência pastoral que havia dentro de mim, né? E apostólica que havia dentro de mim, e aí não estava mais à frente de uma denominação, mas que eu estava exercendo ela ali no meu dia a dia, colocando um olho na prateleira, trabalhando de promotor ali, que eu estava depois trabalhando em outra função, que eu estava fazendo, eu entendi que essa movimentação ela me acompanhava como essência, Em e não todas as somente áreas. em todas as áreas, e não somente como uma função em um determinado lugar, em uma determinada organização religiosa. Exatamente. Então, aqui, ó, nesse miolinho que não tem nada,
aqui tem muita coisa, né? Que é a junção aqui do pastor com o evangelista, a gente tem aqui Tem uma história. uma história, né? Que a gente vai ir revelando para vocês aos poucos. A junção do evangelista com o mestre, aqui também tem muita coisa, tá? Então, só para aguçar a curiosidade de vocês. Aqui fiz meu teste, deu porcentagem maior para pastor e menor para profeta. As diferenças Ficaram muito. ficaram muito. É, exatamente. Isso é muito. Isso acontece muito, tá, Michele? Dos picos ministeriais. Então, você vai perceber assim que se o seu pico ministerial de pastor ele é maior e o do profeta é menor, você vai caminhar muito mais nas habilidades do pastor do que do profeta, tá? E tem uma pergunta interessante que muitas pessoas me fazem. Eu sou muito profética, mas o meu deu pastor. Porque o pastor ele tem uma sensibilidade de adivinhar o que o outro está sentindo, né? De perceber, de fazer uma leitura do ambiente e de ter essa parte sensível do campo do sentir mesmo, do que o outro está precisando. E muitas vezes o profético ele é confundido com essa leitura que o pastor consegue fazer da outra pessoa, né? Então aqui a gente vê claramente que o perfil pastoral ele vai ser mais acolhedor, ele vai trazer uma sensibilidade maior do outro. O profético ele vai ser mais ácido, ele vai entregar uma palavra mais de repente diretiva e sem se preocupar muito com o sentimento, entende? Ele entrega a palavra e vai virar as costas e a pessoa, né, já vai recebeu. precisar digerir aquilo. Agora, se você pega um exemplo, né, deu 30% de pastor, uma pessoa que tem 30 e ela tem 10 de profeta ou 15 de profeta, mas ela se percebe que ela se movimenta muito nesse ministério profético, tá tudo bem, porque é o que a Fer acabou de dizer. Ela tem 30% ali de uma parte dela que sente muito. Aí, se somado ao tanto de mestre que deu dela, ela vai ter uma sensibilidade muito aguçada. Então, ela consegue, com esses 10 ou 15% de profeta, receber, captar isso com uma intensidade maior do que talvez outro perfil, e ela vai entregar essa palavra. Só que ela vai entregar diferente. Ela já vai entregar com um pouco mais de amorosidade, com um pouco mais de compaixão, porque aí o pastor vai entregar essa palavra. Agora, diferente de uma pessoa que tem 35, 40% de profeta e 20, 15 de pastor. Ela vai entregar a palavra, só que ela vai entregar, virar as costas e você se vira. É exatamente essa questão aqui. Eu sou essas duas pessoas, né? Michele está falando como profetizar e querer acolher. Não dá para fazer as duas coisas, né? As pessoas não entendem a exortação. Olha como o seu pastor é maior. O profético, ele não vai se preocupar com o que o outro vai sentir. Você está preocupado como que você vai entregar uma exortação, e as pessoas não vão entender. Né? O profético, igual eu tenho 30%. Quando Deus me dá uma palavra, pode ser o Papa que está ali, eu vou entregar aquilo e não vou nem me preocupar, nem quem que é a pessoa, a função que ela tem, o cargo que ela tem, eu vou simplesmente entregar aquilo que Deus falou, porque eu tenho a capacidade de desconectar do sentir para entregar e fazer aquilo que precisa ser feito. Já essa sensibilidade do pastor, ele vai pensar como que ele vai fazer isso de uma melhor maneira para a pessoa se sentir bem com aquilo, né? Então, estão entendendo a diferença? Né? O profético ali vai estar ali, você vai receber uma revelação para entregar, só que a sua movimentação e o como você vai fazer isso vai ser diferente de mim. Tá tudo bem, Deus vai entregar, Deus sabe como aquela pessoa precisa receber aquela palavra, né? E você vai ser o instrumento dele para comunicar aquela palavra do jeito que Deus quer que entrega, porque ele conhece o outro muito mais do que nós mesmos, né? A Luciane disse assim, ó, meu esposo e eu estávamos orando e com um desejo enorme de passar por uma mentoria assim, com alguém com propriedade nesse assunto. Obrigado mesmo. A gente que agradece, Luciane, e a gente entende, né, que é realmente isso. A gente e o apóstolo Luiz Hermínio, ele tem falado sobre isso, de nós fazermos a mesa, fazermos o banquete para quem tem fome e sede. Então, vocês também são resposta de oração, né? Nós temos pedido para que Deus nos envie as pessoas certas, para que realmente aquelas que estão sedentas, né, para receber aquilo que ele tem para entregar. O convite é para todos, mas quem aceita o convite, aí vai de cada um. Nós estamos aqui com esse banquete disponível, né, para entregar tudo para vocês. E vai depender
do quanto vocês têm sede e fome, né, daquilo que o Senhor tem para comunicar para esse tempo.